Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos irmãos, nós vamos conversar um pouquinho agora sobre a Terça-feira Santa. Como eu falei anteriormente, num vídeo sobre a Segunda-feira Santa, essa semana, de uma maneira muito especial, nós vamos aprofundar a teologia do servo do Senhor. Nós vamos extrair, tomar posse dos conhecimentos do profeta Isaías. São 4 cânticos do servo que nós vamos encontrar no Deutero Isaías, o segundo Isaías. O primeiro cântico do servo, Isaías 42. O segundo cântico, que é a liturgia de hoje, Isaías 49, de versículo de 1 a 6, 1 a 7, 1 a 9. Terceiro cântico do servo, Isaías 50, versículo 4 a 9. E o terceiro e mais belo e mais profundo, que mais tem a ver com o nosso carisma, quarto e último cântico do servo, o servo sofredor, Isaías 52, versículo 13, até 53, versículo 12. Falo quarto e último, levando em consideração a tese do grande estudioso Dum. Por volta de 1892, ele desenvolveu essa tese dos 4 cânticos do servo de Isaías. Porém, estudos mais recentes questionam essa tese e incluem outros cânticos, como por exemplo o poema de Isaías 61, versículo de 1 a 3 e outras citações bíblicas também. Mas vamos aqui perscrutar na liturgia da palavra de hoje, Terça-feira Santa. Você já participou da Santa Missa? Ainda não? Através das redes sociais, a comunidade transmite essa experiência riquíssima para você que está em casa. A liturgia de hoje, o Senhor ele traz na riqueza de sua liturgia 2 grandes leituras para nós perscrutarmos. Evidentemente, o eixo de resposta é o Salmo, a resposta sálmica, Mas vamos aqui destacar a primeira leitura e o Evangelho. A primeira leitura é o segundo canto do servo, Isaías 49, versículos de 1 a 6, mas alguns especialistas questionam e acrescentam o versículo 7, 8 e 9. Esse segundo cântico do servo ele é muito interessante para nós. Primeiro ele fala sobre uma predestinação, uma suposta predestinação. Quando, por exemplo, diz assim: desde o seio materno o Senhor me chamou, desde o ventre de minha mãe pronunciou o meu nome. Está no versículo 1. E também ele ratifica, no versículo 5, mas agora, disse o Senhor, aquele que me modelou desde o ventre materno para ser seu servo. Portanto, o servo, sendo ele fazendo aqui uma leitura individual, pode ser uma leitura mais reduzida, uma pessoa, uma leitura mais ampliada, um Messias, ou então uma interpretação coletiva mais reduzida, um grupo, uma interpretação coletiva mais ampliada, uma nação, Também existem outras interpretações, interpretação mista, particularmente aqui o mais, sou seguidor, é a interpretação messiânica, Mas que também abarca a nossa vocação, a nossa realidade. Veja que nós também somos esse servo. Deus nos escolheu desde o ventre materno, diz o profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 4 e 5, Jeremias 31, versículo 3, eu te amei com amor eterno. A carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4, antes da fundação do universo ele já pensava na gente.
Então, é um amor que ultrapassa, que transcende as fronteiras e a nossa capacidade de raciocínio. No entanto, o servo, que se percebe na história como aquele que foi escolhido por Deus, ele também aqui faz o seu desabafo. O limite, a criaturidade, a contingência. Né? Ele diz assim: foi em vão que me fatiguei, de balde, inutilmente, gastei as minhas forças. Mas ao mesmo tempo que ele desabafa, porque ele reconhece a sua situação, o profeta, o servo, o eleito, o escolhido do Senhor, ele entra ele passa pela experiência de provações. Ele entra em choque com a realidade. Veja, por exemplo, aqui o versículo 7, quando ele diz assim: aquele cuja alma é desprezada e vilipendiada pela nação. O profeta, ele passa pela experiência da humilhação porque ele entende que o chamado de Deus é uma coisa muito séria. E que segue esse chamado, acompanha esse chamado, a semente da contradição, da provação e da perseguição. Mas que o próprio Senhor também se utiliza desse contraditório para forjar no eleito um caráter de santidade. Por isso mesmo, aqui o servo, nos versículos, por exemplo, 4, 5, né, ele, digamos assim, expressa a sua mais absoluta confiança no Senhor, quando ele diz assim: no entanto, o meu direito está com Yahvé, o meu salário está com o meu Deus. Né? Então ele reconhece que a vida dele está nas mãos de Deus. E, por sua vez, com esse gesto de confiança, através dessa expressão filial de abandono, de entrega de confiança, ele escuta a resposta divina. Olha o que diz o Senhor para o servo nesse segundo cântico. Né? Pouca coisa é que sejas meu servo, para restaurar apenas as 12 tribos de Israel e os sobreviventes de Israel, eu te estabeleci como luz das nações. Então, um segundo dado importante na teologia do servo no segundo cântico, que é a continuação do primeiro, é que o servo, escolhido desde o ventre materno, ele se torna luz. Interessante, quando aqui surge essa reflexão sobre a luz, nós temos que fazer um melan, né, um liame, gosto mais dessa expressão, com o Gênesis e com o Evangelho de João. O Gênesis, no primeiro ato criativo, o pensamento primário do Pai foi: haja luz. Diz Karl Rahner, quando Deus pensou no mundo, antes mesmo de criar o mundo, ele pensou no seu Filho. Então, é o verbo que recapitula. O verbo é, digamos assim, o primogênito. O Cristo é o primogênito de toda a criação. Antes de pensar no mundo, Deus ele já fala, expressa o seu verbo, haja luz. E no Evangelho de João, capítulo 6, Nosso Senhor ele diz a expressão em grego, ergo eimi, eu sou o quê? A luz do mundo. Né? Então o servo ele é constituído por Deus para ser também luz, testemunha da luz. Você está sendo luz na sua casa, na sua família. Continuando aqui a nossa reflexão nesses últimos minutos, eu não poderia deixar de falar do Evangelho. E que belíssimo Evangelho. A igreja ela resolve então antecipar a Terça-feira Santa, todo o mistério que vai se desenrolar quinta-feira, noite, sexta-feira de manhã. Na Terça-feira Santa, o capítulo 13 do Evangelho de João. Você precisa entender que o Evangelho de João ele é dividido em partes. Nós temos o prólogo, segunda parte o Evangelho dos Sinais, terceira parte o Evangelho da Paixão e depois o epílogo. Né? E o rito da paixão, no capítulo que podemos entender o ensaio da paixão, a teologia da paixão, já no capítulo 12 ali prefigurado, o Evangelho de ontem, né, como também hoje, Nosso Senhor, na última ceia, ele diz aos discípulos: tem alguém aqui que vai me trair. Então emerge aqui um personagem misterioso, né, que cai a sua máscara, Judas. Mas aqui o Evangelho não fala apenas, não prefigura apenas, não antecipa apenas a traição de Judas, mas também a traição de Pedro. E a teologia, que é o pano de fundo aqui do Evangelho, é a confiança na misericórdia e a fidelidade de Deus. Deus sempre disposto a perdoar o ser humano, disposto inclusive a perdoar o próprio Judas, que se recusou, permanecendo fechado em si mesmo, não se arrependeu, morreu no próprio remorso. Mas a misericórdia do Senhor alcançou aquele humilde pescador da Galileia que, abraçando a graça divina, se converteu, transformando suas lágrimas em um processo de arrependimento.
Pedro ele foi soerguido, né? Pedro ele foi restaurado, porque permitiu que a graça divina, perscrutando a sua alma, transformasse o seu coração. Então a liturgia do Evangelho de hoje fala do coração de Jesus. Revela também o discípulo amado, que encostando a sua cabeça no peito de Jesus, esse gesto expressa uma profunda intimidade. O discípulo amado que é o protótipo, o modelo de discipulado, não só porque seguiu Jesus, até porque muitos seguiram Jesus e depois abandonaram no meio do caminho. Basta você ver João capítulo 6, versículos 64 a 67. Mas, sobretudo porque o verdadeiro discípulo é aquele que, além de seguir o Mestre, ele assume como projeto de vida viver como ele viveu. Então, que a liturgia do Evangelho de hoje, que narra de uma forma antecipada a prefiguração dessas duas traições, Pedro e Judas, que cada um possa em sua casa também refletir. Porque eu, você, todos nós, muitas vezes somos infiéis. Muitas vezes não correspondemos à vontade de Deus. Muitas vezes permitimos que o que começou no Espírito com tanto fulgor, com tanta beleza, com tanto encanto, a teologia do primeiro amor, muitas vezes termina na carne, como aconteceu com Judas. E quase ia acontecendo com Pedro. Então que você possa, durante esses dias da Semana Santa, tomando posse da teologia do cântico do segundo servo de Isaías, realmente repensar sua vida, sua conduta e abraçar o projeto de Jesus. Isso mesmo, Jesus não é só uma pessoa, ele também é um projeto. Né? Jesus é a materialização de todas as verbalizações amorosas do Antigo Testamento. Jesus é Deus que ama em primeira pessoa. Jesus é Deus que ama com o coração de carne. Sejam todos abençoados e que permaneçam firmes nessa Semana Santa, perscrutando os mistérios do coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Amém.